Pessoal, tudo acertado, então agora passo a palavra para o Valdomiro Moreira. Pode acabar de se apresentar, Valdomiro, e pode fazer sua apresentação, tá? Os meninos já estão... Isso, já está compartilhado, Valdomiro. Muito grato. Em princípio, então, lamentamos essa dificuldade técnica. Eu estou muito habituado com o Teams, o Zoom normalmente me dá alguns conflitos, não deveria, mas enfim, vamos superar essa dificuldade com informações técnicas que o mercado sempre está bastante ansioso nas atualizações tecnológicas. Agradeço em nome da Amor Química a gentileza do convite por parte da Simone e equipe, essa grande equipe, e é um orgulho imenso fazer parte dos painéis setoriais nestas apresentações online que enriquecem tanto em informações importantes. Eu havia dito, então, só peço a gentileza o próximo slide, por favor. E nós temos alguns tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma apresentação curta, bastante focada no segmento náutico. Esta apresentação, ela se inicia com algumas palavrinhas sobre Amor Química. Em seguida, vamos falar de tecnologias em soluções Morquímica. É uma linha já bastante conhecida, bastante consagrada, denominada linha Morcoat. Consta de gel coats mais simples, mais básicos, de preparação básica de pintura, são denominados gel coats primers, ortoftálicos e isoftálicos, mais elaborados para ambientes mais agressivos, que é o caso do isoftálico, assim como o isoftálico com neopentilglicol. Há versões também denominadas de barreira química, que aumentam consideravelmente a impermeabilidade tão necessária nos gel coats para prevenirmos o fenômeno de células osmóticas, também conhecidas como blistering. São temas que a gente trabalha há muitos anos no sentido de minimizar esse grande problema, principalmente da indústria náutica e de outros, claro, outros componentes em contato permanente com a água. Gostaria também de compartilhar com essa visão de aplicação para segmentos náuticos ou da náutica e de embarcações, gel coats para moldes, aqueles mais básicos à base das resinas de maior resistência, assim como, claro, os gel coats mais atuais em base a resinas éster vinílicas, adequadas à manutenção de brilho, durabilidade, assim como também resistência ao risco e facilidade de desmoldagem. Gostaria de compartilhar uma inovação tecnológica que eu tenho um orgulho gigante de ter participado desse projeto, junto à Amor Química, que são os compostos de moldagem denominados BX0. Eles têm formulações nacionais, são fórmulas brasileiras, com contração zero ou muito próximo de zero. Como complementos, nós temos vários produtos auxiliares, adesivos de materiais de núcleo, denominados soft lights, com microesferas, sistemas de nivelamento de superfície, além de outras massas de adesão e de acabamento, pigmentos em pasta, desmoldantes, entre outros. Próximo. Muito bom. Então, algumas palavrinhas. Uma empresa de sucesso absoluto há mais de 36 anos no mercado dos compósitos, trazendo soluções técnicas competitivas e customizadas, como eu disse, no gel coats, nas massas, dos compostos, dentre outros produtos. Possuímos duas plantas industriais, uma delas em um grande polo dos compósitos na Serra Gaúcha, na planta de Caxias do Sul, e uma extensão de negócios na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Aqui algumas fotos da vista externa da planta Caxias e algumas vistas internas da planta de gel, aqui embaixo sobressaindo laboratórios de controle e modernos sistemas de colorimetria computadorizada, garantindo então a estabilidade e a especificação de cor. Próximo. Aqui alguns
exemplos mais voltados para uma nova gestão de marketing. O Otávio, nosso diretor, ele vem da área institucional, com muito marketing aplicado, e tão necessário nos dias de hoje, para que, então, projetemos a nossa empresa com uma visão mais voltada para soluções técnicas, como o More Coach, no caso aqui, fotos à esquerda, começando projetos com pé direito, materiais para modelos padrão, um outro exemplo aí bem interessante no meio, e uma aplicação náutica muito interessante aí na direita. Próximo slide. Muito bom. Primeiro, então, gostaria de falar rapidamente sobre Gel Coat Primer. Ele empresta esse nome, digamos, entre aspas, esse nome a gente empresta da área de tintas, em que as tintas base primer são utilizadas como substrato. No Gel Coat também não é diferente. O Gel Coat Primer, então, produto à base de resinas poliéster, normalmente ortoftálicas, ou à base de polietileno tereftalato, bastante indicados para a fabricação das peças técnicas internas, de forma geral, e que irão receber um acabamento posterior, como exemplo de pinturas uretânicas, epóxi, dentre outras. Ele apresenta uma grande facilidade, slide anterior, ainda o anterior, apresenta grande facilidade no lixamento, na preparação de superfície, fácil aplicação, excelente cobertura, bom desempenho superficial com nivelamento e isenção de bolhas, proporciona à superfície excelente ancoragem do acabamento final, ou seja, esse é um dos propósitos do primer, garantir uma boa ancoragem, é disponível em várias cores e pode ser adequada à aplicação tanto em geocoatadeiras, que são sistemas de máquinas de aplicação, tanto no sistema airless ou pistolas convencionais, pistola do tipo caneca invertido, pincel ou rolo nas peças menores. E abaixo uma foto muito interessante de aplicação de gel primer. Não é uma empresa brasileira, é uma empresa do exterior, um cliente nosso de exportação, que utiliza esse material na fabricação de modelos padrão. Então o Gel Coat Primer, além de servir bem como base de pintura, ele também equaliza superfícies na fabricação do modelo padrão, embora na indústria náutica não se use o nome modelo padrão, se usa o nome plug, ou plug. Próximo. Em seguida, então, já começamos a entrar nos produtos com solução tecnológica completa em contato com água, tanto os More Coats isoftálicos e os isoftálicos com neopentilglicol. Como eu já disse nos slides anteriores, o neopentilglicol ele traz características de maior brilho e maior impermeabilidade à passagem da água, e ele, claro, por ser isoftálico ou iso-NPG, tem bases em resinas de alto desempenho, tanto isoftálicas convencionais como as de neopentilglicol. Possuem excepcional resistência a intempéries, em contato permanente com água, alto brilho e durabilidade. Próximo. Nos ortoftálicos, como a resina ortoftálica já tem sua característica mais de aplicação em ambiente externo, sem exposição direta à luz, principalmente luz solar ou lâmpadas que emitem muito o ultravioleta, mas para partes internas temos os produtos à base de resinas ortoftálicas com excepcional relação custo-benefício, vantagens econômicas, fácil aplicação, elevado rendimento, muito utilizados nos mobiliários e nos acabamentos internos. Próximo slide. Agora eu gostaria de entrar um pouco mais no detalhe dos isoftálicos neopentilglicol, graças a estudos intensos de laboratório para reduzirmos, então, a quantidade ou o evento de não conformidades chamados de blistering, que é o empolamento do gel coat. Então eu trago uma fotinho aqui muito interessante, é um equipamento que o fabricante de resina dispõe,
e ele se chama Turtle Box. É um nome em inglês, não tem tradução para o português, devido a esse formato onde os corpos de prova eles são parafusados, apenas o lado do gel é que fica em contato com água, normalmente água desmineralizada, e são ensaios de 2 a 3 meses de duração, que vão então nos dar uma antecipação da formação de osmose e que é perfeitamente possível, em curtíssimo tempo, verificar as melhores formulações. E aqui na direita, algumas fotos relativas ao blistering, com a formação, então, destas ampolas, casco de barco totalmente tomado, com geração de custo gigante para a recuperação, e algumas outras fotos aqui embaixo. E esse é um problema independente do tipo de gel, se ele é o epóxi, ou pintura uretânica, ou se é um gel isoftálico com neopentilglicol, nós temos que conviver com estas não conformidades, trabalhando tanto técnicas nas formulações, como orientando o cliente nas técnicas de aplicações, para que então a gente consiga conviver com este problema que é muito grave da nossa indústria, não só de barcos, como eu disse, mas de qualquer componente em contato permanente com água. Esse próximo slide, agora a gente já entra nos produtos dedicados à fabricação de moldes. Inicialmente, esses que são de base de resinas poliéster isoftálicas, normalmente resinas isoftálicas de média a alta reatividade, além, claro, de adição do monômero de estireno, dos agentes tixotrópicos, pigmentos e aditivos, totalmente indicado para produção seriada em largas séries, com características muito interessantes de acabamento do componente moldado de alto brilho, garantindo alta tiragem e de qualidade. Quando eu falo tiragem, é a durabilidade da superfície desse nosso gel coat, estabilidade dimensional, longevidade, acabei de falar dessa palavrinha de durabilidade, em relação ao desgaste, principalmente o atrito, que é uma característica de fricção ou abrasão nas desmoldagens, principalmente nos barcos de maior porte, adequada aplicação tanto com geocoteadeira no sistema airless, pistola, caneca invertida, pincel ou rolo. Temos também uma outra linha, que a gente chama de linha Premium, Morecoat Premium, em base de resinas mais sofisticadas, que são resinas éster-vinílicas e blendas, com as mesmas características que eu já comentei acima, não preciso ficar repetindo, porém com foco em dois aspectos: resistência ao monômero de estireno, que é uma característica de resistência a solvente das resinas éster-vinílicas, principalmente as de base novolaca, também chamadas de bisfenol F, e com maior resistência ao desgaste, mantendo brilho. Próximo. Vamos então avançando aqui algumas fotos interessantes, reais, nos nossos clientes, aplicações mais simples para protótipos, para pequenas peças, aonde a formulação já está adequada para pintura com pincel ou trinchas, ou ainda rolo de pintura. Normalmente a gente indica rolo de pintura para tinta epóxi de pelo baixo, ou seja, são aqueles rolos específicos de epóxi, funcionam muito bem para gel coat, mas com um detalhe muito importante. Fabricante de gel coat, ou seja, nós precisamos saber que o cliente vai aplicar com pincel ou com rolo, porque a formulação precisa ser adequada para essa aplicação. Ou ainda, os famosos gel coats formulados para aplicação à pistola. Aqui com exemplos mais simples, caneca invertida, ou ainda, em peças maiores, aplicação com geocoteadeira. Próximo slide. Muito bem. Aqui, então, novamente, um cuidado permanente que a nossa equipe técnica tem no ensino e na disseminação do conhecimento das aplicações corretas.
Você pode pegar o melhor gel coat do mundo, porém, se a aplicação não for correta, o resultado não será favorável. Aqui alguns cuidados na aplicação, sempre aplicando o revólver na posição de 90 graus em relação à superfície, fazer passadas paralelas, que a gente chama de demãos paralelas e cruzadas entre 3 a 4 demãos, portanto, são demãos finas entre 0,25 a 0,2 milímetros por demão, não ultrapassar 0,8 milímetros de espessura com filme úmido final. Esta medição é feita com pentes específicos de medição, como esse da foto, e também os cuidados de distância do revólver, etc. E o mais importante, aguardar o ponto de toque antes de iniciar a laminação. Não importa se é por infusão, que você vai fazer seu barco ou seu componente náutico, ou se é por laminação manual ou por spray. Não se recomenda aguardar muito tempo além do ponto de toque, particularmente porque é um dos fenômenos de causas de blistering, que a gente estuda isso há anos. E um dos motivos é justamente a oxidação do estireno pela luz e se transformando em benzaldeídos, que são hidrossolúveis. Ou seja, eu não quero estireno reagindo com ar. Eu gostaria de, chegou no ponto de toque, faço pelo menos a aplicação da barreira química. Portanto, vou reduzir o meu problema de blistering. Nós, na Morquímica, temos um cuidado excepcional, disseminando com literaturas, com artigos, com vídeos, as melhores técnicas de aplicação. Próximo. Muito bem. Agora sim, já estamos avançando para falar um pouco de inovação tecnológica. Embora esse produto já existia no mundo com tecnologias importadas, mas a Morquímica foi a primeira empresa brasileira a se dedicar a uma inovação com produtos nacionais, com a criação de tecnologia de contração zero ou próxima de zero. Esse material tem a denominação BX0, é o nome comercial. Normalmente a gente aplica uma primeira camada daquele gel coat que eu já comentei, que pode ser um isoftálico ou aquele éster vinílico, e já vamos entrar então com uma laminação com várias camadas de mantas, quase que simultânea. Lembrando sempre, a gente recomenda uma primeira camada, que é essa fotinho aqui de cor verde aqui embaixo, aonde está o mouse. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse. Após o gel coat no ponto de toque, aplicamos uma manta com resina éster vinílica. Esperamos o ponto de toque da éster vinílica e vamos entrar com 3 camadas sequenciais, ou 4 camadas sequenciais com o composto. É muito importante isso. Isso vai nos favorecer a rápida entrega do molde para a produção. Nós temos exemplos que o molde começamos a fazer pela manhã, no final da tarde finalizamos e no dia seguinte esse molde entra em produção. Esse produto ele apresenta baixa viscosidade, ele é monocomponente, basta homogeneizar e utilizar peróxido de metiletilcetona convencional, não necessita peróxidos especiais, como alguns produtos de mercado. Apresenta fácil umectação das fibras de reforços, apresenta elevada temperatura de distorção, que é o TG, também uma outra técnica de medição do ponto de termodistorção se chama HDT. Esse produto, ele tem uma cura completa rapidamente, fornecendo então uma superfície plana, sem ondulações. Nós temos elevada estabilidade dimensional, suporta temperaturas altas em temperaturas de estufa, por exemplo. Esse nosso produto foi testado nas universidades e ele apresenta elevado HDT. Portanto, moldes com maior durabilidade, graças à excepcional resistência ao estireno dos gel coats que eu já comentei,
assim como a estabilidade dimensional da ferramenta, porque ela não contrai. E aqui a fotinho da direita, essa é uma sequência operacional de uma peça automotiva, e vocês observem, então, a qualidade do molde finalizado. Próximo slide. Muito bem. Eu gostaria agora de voltar para um produto que tem muita demanda para o setor náutico, denominado Top Coats ou gel de repintura. Então, ele foi desenvolvido para acabamentos e reparos. Ele é base isoftálico neopentilglicol e ele foi modificado para proteger compósitos contra a radiação de luz ultravioleta, intemperismo e produtos químicos. Permitem superfície lisa, podem ser aplicados com pincel ou claro por sistemas de atomização, são autonivelantes e imunes à inibição do oxigênio do ar, porque essa é a característica que nós precisamos em um More Coat Top Coat, que é ele ser tack-free, ou seja, ele não tem pegajosidade. Muito usual nas embarcações, nas peças técnicas, cujos moldes são partidos, são chamados moldes bipartidos, tripartidos, que necessitam acabamento de alto padrão nas emendas e são feitos com os mesmos lotes do gel do casco. Portanto, você não vai ter diferença de cor entre a repintura e o casco original. Próximo. Estou quase finalizando, eu gostaria agora de comentar um pouquinho que a gente chama de produtos complementares. Uma delas, por exigência de mercado, principalmente das empresas que não adotam o processo de infusão a vácuo, ou seja, que produzem peças por meio de processo de laminação manual ou por spray, e há necessidade de nivelação ou nivelamento da superfície antes de colocarmos o material de núcleo. Portanto, então, essas massas são chamadas massas de assentamento com o nome comercial Soft Light. Ela desliza muito rapidamente, são aplicadas com espátulas e tem, então, essa característica de boa molhabilidade no material de núcleo. E é possível usar ferramentas pneumáticas disponíveis no mercado para auxiliar no assentamento. Ainda na linha complementar, gostaria muito de ressaltar esses produtos que, aliás, foram criações morquímicas, esses produtos não existiam no mercado ao longo de anos, que são as massas de canto ou também as massas de fechamento. E aqui na parte de baixo, massas de reparo, tanto de formulação clássica, chamadas de massa plástica, ou as massas de cura com peróxido de benzoíla, denominados massa poliéster. Próximo slide. Ok, então chegamos nesta curta apresentação. Eu lamento novamente aí pelo tempo despendido do deslize técnico. Eu vou me ater melhor a ter o Zoom mais atualizado. Nesse interim que nós estamos quebrando a cabeça, veio que eu preciso atualizar o software, então me parece que já é um assunto aqui sob controle. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez, Simone e equipe. De fato, estamos juntos, aí de mãos dadas nesse mercado há 27 anos, ajudando, colaborando na disseminação do conhecimento. Esse é o nosso papel. Muito obrigado a todos. Valdomiro, nós que agradecemos, né? O pessoal do estúdio falou, mas ele só bate o olho, ele já sabe tudo. Eu falei, vocês não têm ideia do que esse homem conhece dos materiais. Então, um prazer enorme. Vamos conversar mais para que você participe mais. Né? Eu sei que toda FEIPLAR você acaba sempre dando também uma palestra via Almaco, então estamos juntos de alguma forma, mas olha, um prazer, muito obrigada. E a próxima vez a gente testa antes, coisinhas simples, isso não é problema na vida. Né? E eu vou disponibilizar o link só da sua apresentação também para você trabalhar e o pessoal da Morquímica à vontade. Então, muito obrigada. Até a próxima oportunidade, Valdomiro. Até a próxima. Contem sempre conosco.
Muito obrigada, um abraço. Abraço a todos. Pessoal, chegamos ao fim desse dia. Amanhã, 9 horas da manhã, painel automotivo. Muito obrigada, bom descanso a todos.